O diabetes mellitus é uma síndrome metabólica que pode causar várias alterações hormonais. É extremamente preocupante, pois é uma doença silenciosa e pode trazer prejuízos tanto para a mãe quanto para o bebê. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Meu nome é Tamara Castilho, eu sou nutricionista materno-infantil e vou te ajudar a ter uma gestação um pouco mais tranquila. De uma forma bem simplificada, vamos entender como funciona um pouquinho esse metabolismo da insulina. Todo carboidrato que a gente ingere pela alimentação, ele é transformado pelo organismo em glicose, açúcar. O pâncreas, ele é o órgão responsável em produzir a insulina. E é a insulina que vai pegar essa glicose e vai transformar em energia para o nosso corpo ter um bom funcionamento. O diabetes ele é desenvolvido devido a um defeito nessa produção ou na ação da insulina. E é muito preocupante porque, como a gente já falou, é uma doença silenciosa e ela pode trazer prejuízos para vários órgãos do corpo, como os olhos, rins, coração, e a gente vai sentindo esses sintomas ao longo do tempo e às vezes a gente nem percebe que está com a diabetes e vários órgãos já foram afetados. Mas vamos lá! Como se desenvolve essa diabetes gestacional? Por que algumas mulheres aparentemente saudáveis podem adquirir essa diabetes gestacional? O nosso organismo, durante a gestação, ele já tem várias alterações. O corpo de uma mulher não grávida é diferente do corpo de uma mulher grávida. Então, várias alterações metabólicas já ocorrem durante a gravidez. E com a insulina não é diferente. Normalmente se desenvolve a partir do terceiro trimestre. Entre a semana 26 e 27 de gestação, é importante que seja feito um exame médico para que seja avaliado se a gestante está desenvolvendo essa diabetes gestacional ou não. É muito importante ter um acompanhamento médico e nutricional durante toda a gestação, porque o diabetes mellitus gestacional, ele pode trazer tanto prejuízos para a mãe quanto para o bebê. Os prejuízos que pode trazer para a mãe normalmente são infecção urinária, pressão alta, alto nível de hemorragia pós-parto e até mesmo morte materna. E para o bebê, os riscos também são grandes. Normalmente, bebês nascem com mais de 4 quilos, têm dificuldade no parto, pode ter risco de fraturas e também pode ocasionar morte no bebê. Por isso que quanto antes for iniciada mudança na qualidade de vida da mãe, nós temos uma grande chance de não ter o desenvolvimento dessa diabetes mellitus e caso ocorra o diagnóstico da pré-diabetes, é muito importante que seja iniciada a mudança na qualidade de vida da mãe, para que a gente não tenha, para que a gente diminua os riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. E para a gente evitar o surgimento da diabetes gestacional, do pré-diabetes, vamos de algumas dicas? Primeira delas, já anota no seu caderninho. É muito importante seguir o meu canal. Já deixa seu like, se inscreve no canal, porque a segundo a Organização Mundial da Saúde, esse é um passo fundamental. Brincadeiras à parte, vamos agora para as dicas. Fracione sempre bem as suas refeições. É muito importante que a gente tenha pelo menos 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, e que sejam inseridos 2 lanches entre esses intervalos. Se dependendo do horário que você vai dormir, também é importante que você faça uma ceia antes de se deitar. Evite ficar períodos longos sem se alimentar, mais de que 3 horas. Outro ponto, para gestantes que já fazem uso da insulina, não fique períodos longos mesmo sem se alimentar, porque isso pode gerar um pico de glicemia e isso pode ser muito sério. Segunda dica, consuma alimentos ricos em fibras. Então é muito importante a gente inserir na alimentação sementes como de linhaça, abóbora, castanhas, nozes. São alimentos que possuem bastante quantidade de fibra e que vai ajudar a diminuir a velocidade de absorção do carboidrato, não dando também um pico de glicemia, que a gente não pode deixar isso acontecer principalmente durante a gestação, para que não tenha o desenvolvimento da pré-diabetes ou para cuidado também daquelas que já são diagnosticadas com a diabetes. Outra coisa que pode ser boba e simples, mas é fundamental e faz toda a diferença. Coma sempre em ambientes tranquilos, que não sejam muito estressantes. Mastigue devagar e preste atenção no que você está fazendo. Isso ajuda bastante também na hora da digestão e evita picos glicêmicos. Tome também muito cuidado com os óleos vegetais e os óleos que a gente usa durante o processo de cocção. Tente sempre consumir alimentos mais naturais para fazer o tempero da sua comida, como cheiro verde, cebola e cebolinha. É importante a gente tentar colocar sempre apenas uma opção de carboidrato durante as refeições. Então, escolha sempre um pão, uma massa, uma batata, um arroz e sempre dê preferência, sempre que possível, aos alimentos integrais. Evite os alimentos industrializados, como salgadinhos, lasanhas prontas, batata congelada. Tudo isso é importante a gente consumir o mínimo possível e até, se possível, não consumir. O consumo de frutas é muito importante durante toda a fase da vida e não é diferente na gestação. Mas uma outra dica é a gente tomar muito cuidado. Sempre dá preferência para frutas que têm casca e consumir junto com o bagaço. E sempre que possível também, incluir uma adição de alguma fonte de fibras,
a mais nessa fruta, como uma aveia, uma linhaça. A gente consegue também diminuir a absorção, a velocidade de absorção da frutose, que é o açúcar presente também na fruta. Como a fruta também tem o açúcar natural da fruta, não podemos também ultrapassar uma quantidade muito grande de fruta no dia. Então é ideal que a gente consuma em média de 3 frutas por dia. E, se possível, variar também na opção da fruta. Outra dica importante é evitar o consumo de bolachas recheadas, bolos recheados, doces, guloseimas, chocolate. Se você quiser, porque eu sei que é difícil também a gente ficar sem aquele docinho, eu posso trazer receitinhas aqui no YouTube de sobremesas que a gente pode consumir sem muita adição de açúcar. Outra coisa, sempre que for no supermercado, evite comprar aqueles alimentos que lá no rótulo contém sacarose, glicose, xarope de glicose, mel. Evite esses alimentos. E a última dica, e não a menos importante, e seja sempre acompanhamento com o seu médico e nutricionista. Como já falamos, quanto antes for diagnosticado, a chance de tratamento e a chance de a gente ter uma gestação tranquila é ainda maior. Então procure sempre um acompanhamento para garantir sua qualidade de vida e do bebê. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa aqui seu like para que ele possa chegar para mais pessoas que também vão ser beneficiadas por esse conteúdo. Vou deixar aqui para vocês 2 vídeos. Um eu que estou recomendando e o outro é o próprio YouTube.